Olá, hoje aqui no canal da Nacionalidade Portuguesa nós vamos falar sobre uma empresa brasileira que desde o início, de certa forma, está ligada à internacionalização. Uma jornalista e o sonho do intercâmbio. Quando volta da experiência internacional, ela vai atrás de um novo emprego e encontra um novo amigo. Em pouco tempo, eles vão trabalhar na mesma empresa. Os laços de amizade se estreitam. Numa viagem para a França, ela decide empreender. O ano é 2006. Quer saber qual a coincidência? Ele também resolve mudar a vida profissional e aceita o convite para criar uma empresa de assessoria de comunicação. Nasce a Oficina das Palavras. Hoje, além do Brasil, a Oficina das Palavras também atua no Canadá e em Portugal. E sobre esse assunto nós vamos conversar com uma das fundadoras, a Ana Ruschel. Bom, Ana, obrigada por ter aceito o nosso convite aqui da Nacionalidade Portuguesa. E eu vou começar te perguntando como é que tu vieste parar aqui em Portugal? Quer dizer, seja por aspectos pessoais ou profissionais, como foi a vinda do Brasil para terras portuguesas? Bom, Carol, Portugal foi um presente na nossa vida. Eu desde sempre, desde jovenzinha, eu sonhava em ter uma experiência internacional. Só nunca imaginei que seria em Portugal. A Oficina das Palavras, depois eu explico melhor, ela já tinha um pezinho fora, a gente já fazia alguns atendimentos no Canadá, e eu achei que a ordem natural seria, vou morar no Canadá, eu tinha uma paixão por ir para lá. Só que eis que o destino nos surpreendeu e eu falava com meu marido que em 2022 a gente ia estar no Canadá. Ele foi transferido, a empresa que ele trabalha em Blumenau, de Blumenau, abriu um escritório que é do segmento têxtil aqui no norte de Portugal. Ele veio primeiro e eu pensei, bom, só pode ser. E naquele ano a gente tinha comprado passagem para passar férias aqui. Pensei, bom, só pode ser o destino. 9 meses depois eu me mudei com meu filho, já vim antes conhecer o mercado, conhecer algumas pessoas, fomentar algumas parcerias, organizei a Oficina das Palavras no Brasil para uma atuação à distância, que foi pré-Covid, e vim parar aqui. Agora, para quem não conhece ainda a Oficina das Palavras, eu até vou deixar o site aqui para que as pessoas possam entrar, saber mais sobre a história de Uhum. vocês, enfim. Hoje, como está o mercado de atuação de vocês, tanto no Brasil quanto aqui, especialmente Uhum. aqui? Qual é o foco principal da empresa? Bom, a Oficina das Palavras, ela tem 15 anos de trajetória celebrados esse ano. Meu sócio, Ricardo Ruas, ele fica ainda em Santa Catarina, juntamente com toda a equipe de profissionais. Só eu e mais a Liliane Machado estamos aqui. Coincidentemente, somos vizinhas aqui. Mais uma coincidência na minha vida. A oficina, quando ela surgiu lá no passado, era assessoria de imprensa. Então, nós fazemos assessoria de imprensa desde sempre. Com o passar dos anos, com a evolução da comunicação, nós passamos a oferecer conteúdo digital, conteúdo on e offline e mídias digitais. O grande diferencial que eu defendo a oficina é que a gente se preocupa com o planejamento do nosso cliente. Então, muito mais do que uma assessoria de imprensa, a gente tem essa visão macro da comunicação para oferecer para o cliente uma ferramenta, seja ela assessoria, mídia digital ou produção de conteúdo, que vá de encontro com o que ele tem no planejamento estratégico de marketing, de comunicação. Então, essa é a Oficina das Palavras. Nós queremos dar visibilidade para o negócio dos nossos clientes, usando ferramentas de comunicação, mas, acima de tudo, com planejamento, com propósito, com efetividade. Então, essa é a Oficina das Palavras. E aqui em Portugal, como é a ação de vocês? Tem algum diferencial em relação ao Brasil? Tem algum Tem. tipo de cliente que, digamos assim, é mais específico, que tem, enfim, tem tido mais relação com esse trabalho de vocês? Uhum. Bom, independentemente do idioma que todo mundo pensa, tá em Portugal, todo mundo fala isso para mim, tá em Portugal é a mesma coisa, não é. Então, no nosso ramo da comunicação, já começa pelo idioma. Então, a gente teve que se adequar a esse idioma, o português daqui, o português europeu. Eu conto com parceria de pessoas, de nativos, né, profissionais que falam esse idioma, para traduzir já todos os materiais que a gente lida com a imprensa de Portugal. Hoje, basicamente, nós trabalhamos com assessoria de imprensa, de marcas, atualmente, marcas brasileiras que têm interesse no mercado europeu. Justamente Portugal é o passo inicial de uma empresa que geralmente está expandindo o seu negócio pela Europa. Então, as marcas que atualmente a gente atende, seja na assessoria de imprensa ou na produção de conteúdo, são marcas que também, assim como a oficina, estão chegando para o mercado português. Qual é a diferença?
Portugal é um país menor, obviamente, né? Eu digo que é do tamanho de Santa Catarina, do meu estado, mas cada região de Portugal, por exemplo, a região que eu moro, a região que você mora, são universos completamente diferentes e com uma mídia completamente diferente. E essa diferença, segmentação de mídia, é a primeira coisa que nós temos que levar em conta quando a gente planeja comunicar no país Portugal. Então, são passos que a gente vai aprendendo, Carol, já estando aqui. Eu fui descobrir isso quando eu comecei a atuar, o quão diferenciada essa comunicação aqui e quanto eu tenho que cuidar para as regiões portuguesas que eu vou comunicar. Ana, e qual tu percebes que é a principal dificuldade do brasileiro que deseja investir aqui em termos de entendimento dessa realidade? O que é que tu consideras que é primordial que o empresário, que o investidor tenha noção antes de pensar em investir aqui? A velocidade das coisas em Portugal é diferente. Não quer dizer que é melhor ou pior. Cada país tem um sistema, uma maneira de fazer negócio, de agir. Para os portugueses, nós brasileiros queremos muito imediatismo, né? E isso para eles não é bem visto. Então a gente tem que compreender que a gente chega aqui, chega muito entusiasmado, no afã de trazer a tua marca para cá, você tem que compreender que o passo aqui é outro, o processo é um processo muito mais formal. Então, isso é a primeira coisa que o empresário, independentemente do setor que ele vai investir, ele tem que compreender. Tem que respeitar o jeito português de agir no dia a dia e de pensar e de fazer negócio. Isso é fato. E assim, falando um pouquinho de vida pessoal, mas que também tem relação com essa questão do trabalho, do entendimento das coisas, né, na nossa área da comunicação. Tu estás fazendo um mestrado aqui também, é isso? Sim, mestrado em marketing. E como é que tem sido isso em termos também de percepção do mercado daqui? Eu sei que a tua área de pesquisa também tem a ver com o trabalho prestado pela Oficina das Palavras. Queria que tu nos contasse um pouco sobre isso. Bom, eu comecei a fazer o mestrado aqui porque antes da pandemia eu estava em home office e no Brasil eu vinha de um ritmo frenético de atendimento, visita cliente. Eu amo pessoas, I am a people person. E aí eu resolvi entrar no mestrado para justamente me integrar com a realidade portuguesa e também lá acabei conhecendo brasileiros de outras regiões do nosso país, Brasil, que eu pudesse também conversar, saber sobre o mercado. Optei pelo marketing justamente para ampliar essa visão que eu tenho da comunicação. Durante tantas décadas eu trabalhando com assessoria de imprensa, você acaba, né, fazendo o seu trabalho, daqui a pouco automatizado, então foi para uma outra área. O que eu percebi? Que isso é bem bacana falar para os brasileiros que vêm para cá. O brasileiro, quando ele vem para cá, ele imagina que ele vai fazer um mestrado, e é um processo similar ao do Brasil, e não é. O mestrado aqui, ele é uma continuação da universidade. Então, essa foi uma surpresa que eu não tinha. Eu até já tinham comentado comigo, mas me choquei muito, porque são os jovens, que eu brincava com os jovens da minha sala com 21, 22, 23 anos, a grande maioria sem experiência no mercado, que ele vai aproveitar mais 2 anos de estudo para se preparar, para daí entrar no mercado de trabalho. Então, eu senti falta dessa troca mais profissional, de uma conversa madura com profissionais da área de comunicação. Eu acabei tendo essa troca com os brasileiros, que assim como eu, vieram optaram por um mestrado, já com uma bagagem grande, expertise na sua área de atuação no Brasil. Então, com os brasileiros, para mim, valeu essa troca. É uma diferença muito grande. E também, como eu vim fazer mestrado em marketing, muita coisa do que eles estavam tratando ali de processos de marketing, processo de digital, marketing, por exemplo, de influência, no Brasil a gente já está atuando com isso há muito tempo. Então, é uma escala maior. Veja bem, como eu disse, não quer dizer que é ruim ou é bom. São realidades diferentes da comunicação. Então, eu tive que aprender a também pensar, não, essa é a realidade para Portugal. O meu mercado no Brasil é outro. E o contrário, né? A gente fala sempre muito sobre o estar preparado e dos desafios, é claro, porque esse é o foco, né, daqueles empreendedores que desejam trabalhar aqui, no caso de vocês, tem um braço da empresa aqui agora, mas no que tu consideras que essa experiência aqui em Portugal, claro, vocês também já tinham a experiência da relação com o Canadá, mas como isso também modificou a maneira de vocês atuarem para o mercado brasileiro? Tem alguma coisa assim que tu daria destaque nesse sentido, de que Portugal modificou de alguma forma a maneira de ver ou tratar de algo que já acontecia no Brasil?
São duas vertentes, tá? A número um obviamente, quando você sai do seu país, você começa a ter contato com outra cultura, você adquire um jogo de cintura muito grande, tanto na vida pessoal quanto na profissional, porque migrar não é fácil. Não é. Não é fácil. Ok, eu considero uma pessoa privilegiada, eu vim numa condição planejada, como eles dizem aqui, planeada, porém a imigração é um processo muito difícil. Então, assim, ó, eu acho que quem passa por uma imigração durante a Covid e ainda consegue, depois, pós-Covid, dizer, não, tá valendo a pena, então, assim, vai ser difícil alguma coisa para derrubar a gente, né? Então, um aspecto que eu vejo bem positivo de aprendizado e que eu levo sempre para o meu time lá no Brasil é o quão sério, responsável, educado e ético é o português. Carol, são coisas assim, ó, marcou, tá marcado, conversou contigo, tá, eu não tive uma experiência que eu possa desabonar tudo isso que eu falei. Então, isso é algo que eu fico impressionada, seja no trato pessoal ou no profissional. É da cultura portuguesa. Agora, no episódio da Covid, tinha multa para quem desobedecesse, mas não precisava. Todo mundo leva tudo muito a sério. A grande maioria leva tudo muito a sério. Então, isso são coisas que, para minha vida, eu vou levar para sempre mesmo. Eu fiquei encantada com o português. A gente interage muito com a comunidade portuguesa aqui. Meu filho participou de uma escola numa cidade pequena. Ali eu fui abraçada pela comunidade portuguesa de um jeito que virou minha família. Continuo interagindo com eles mesmo, meu filho não estando lá. E ali eu convivi dentro da família portuguesa, frequentando a casa deles, passando o final de semana com eles, e essa maneira educada é incrível. Eu fiquei muito, muito maravilhada. Ana, tenho duas questões antes da gente encerrar. A primeira é um pouco pessoal. Queria saber, quando tu vieste para Portugal, em que cidade tu te estabeleceste? E hoje, onde é que tu vives? E eu sei que é no norte de Portugal e queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso. São algumas das perguntas, das principais perguntas que nós recebemos a respeito das regiões do país, sobre as diferenças, enfim. Como é que é para ti o norte de Portugal? Assim, é bacana? Como é a tua experiência? Bacana. Assim, ó, eu já visitei outras regiões de Portugal. O próprio morador aqui do norte diz que o norte é mais acolhedor. Então, por favor, eu não estou comparando, eu estou reafirmando o que eu ouço. Mas para nós, realmente, nós somos muito bem recebidos no norte de Portugal. A primeira cidade que eu morei foi Guimarães, que é onde fica o escritório do meu marido. Eu amo Guimarães, eu acho a cidade linda. Quem vem a Portugal tem que ir a Guimarães. Ali nasceu Portugal, é o berço de Portugal, né? Porém, meu filho não se adequou ao sistema de ensino lá da cidade. E aí juntou, não estava adequando, imigração e pandemia. E daí nós buscamos para ele um ensino mais democrático. Fomos para Faf. Faf é uma cidade minúscula, bem do lado de Guimarães. Lá tem uma comunidade pedagógica que segue a linha Waldorf, que foi incrível. Que legal. É incrível, Carol, leia. Chama-se ECOA, com K. São as famílias que tocam a escola, ela ainda é privada, né? Mas nós cozinhamos, pais, eu digo nós porque eu continuo indo lá, os pais cozinham, os pais são voluntários, a escola toda é regida pelos pais. Hoje na ECOA são 15, 16 famílias só. Meu filho ficou um ano lá, foi incrível, porque eram 20 e poucas crianças na escola inteira. Aí tinha aula de floresta, tinha aula de arco e flecha, a criança desenvolve projetos. Esse lado de Portugal é muito bacana, porque é para mim, que vim de uma cidade menor, que é Blumenau, né? Eu não tinha isso, essa vivência. Então, nós ficamos lá um ano, foi incrível. E viemos para Braga agora, porque daí meu filho cresceu. E aí ele tinha que ir para uma escola, e ele pediu para voltar para uma escola regular, que a escola ensina isso, tu ouve a criança. E ele defendeu, agora eu queria conviver com crianças da minha idade. Ele está numa outra escola que nós pesquisamos aqui em Braga, que desde o começo eu amei, né? E aí eu estou então na minha terceira cidade. Agora eu quero fincar pé aqui, porque eu não aguento mais mudar. Mas sempre no norte, sempre no norte. A experiência está sendo incrível. Olha aí, que interessante. E então, para a gente finalizar, que dicas, eu sempre costumo perguntar isso e pedir isso, né, ao final dessas conversas, dessas entrevistas. Que dica que tu podes dar para quem deseja sair do Brasil, investir em Portugal, independentemente do ramo, né, especialmente pelo ponto de vista da comunicação, que explica, né, muita coisa. O que é primordial que a pessoa, que o empresário, que o investidor tenha em vista, tenha em mente para
Não digo ter sucesso, porque não existe fórmula pronta, mas assim, poder se inserir de repente com um pouquinho mais de segurança. Informação. Leia, se informe. Não venha com uma visão romantizada da imigração, né? Qualquer empresário. Eu vejo muito brasileiro que veio para cá investir, inclusive amigos meus, que vem com um romance na cabeça, que vai dar tudo certo. Não, é difícil. Se é difícil para o português empreender, o brasileiro em Portugal também é. Então, se informe, busque consultorias, busque suporte de pessoas especializadas, porque não é uma coisa simples, como eu falei. É uma delícia morar fora, é uma delícia para quem tem filho. Nossa, é uma experiência incrível que eu estou proporcionando para o meu filho, mas venha preparado, venha embasado de alguma forma, venha com as suas economias, porque tem adversidades, tomara que não tenha, mas venha sabendo de que pela frente vai ter muito trabalho, muito esforço, muita porta fechada em qualquer lugar do mundo, como acontece no Brasil também, né? Então, assim, venha com uma visão clara. Eu sei que a nacionalidade portuguesa, porque eu também acompanho, fornece um monte de informação, está sempre orientando, e parece que é exagero, né? Tem tanto a parte jurídica quanto a parte financeira. Não, não é exagero. Tem que vir bem, bem, bem consciente, né, do que vai encontrar por aqui. É um país maravilhoso, mas imigrar é difícil, tem os desafios em qualquer região do mundo. Ana, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se aqui no canal, curta, compartilhe e acesse os nossos materiais também no blog da Nacionalidade Portuguesa.